Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, assentados mesmo, mas com toda a reverência, nós vamos meditar e refletir acerca desse texto para o nosso coração. Diz assim, os dois fundamentos. Esse texto também está registrado em Lucas 6, 46 a 49. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos juntos e compartilhando da tua palavra. Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor pode nos usar nesta hora e falar ao nosso coração. Continue falando ao meu coração e fale ao coração da tua igreja, Espírito Santo. Torna-nos sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, após o Sermão do Monte, já finalizando o período do Sermão do Monte, Jesus está trazendo para nós alguma orientação sobre a forma correta de como edificar a nossa casa. Ou, em outras palavras, eu poderia dizer, em como edificar a nossa família, considerando que estamos no mês da família. E quando eu estava preparando o texto, refletindo, meditando acerca do que compartilhar com os irmãos, eu pedi que Deus me desse a direção e me desse um tema. E eu confesso que não vinha tema nenhum, até alguns dias atrás. E a melhor forma da gente compartilhar é sobre esse tema, lições para a nossa família. Parece que não, mas esse texto ele traz muitas lições para a gente. O texto ele começa falando de um homem prudente. Mas o texto também vai falar de um homem insensato. O prudente é aquele que procura fazer as coisas de forma correta. O insensato é aquele que faz as coisas de qualquer jeito. Então a gente precisa entender, para que a nossa família seja bem estruturada, bem edificada, bem alicerçada, ela precisa passar por momentos. E momentos esses que serão variáveis. Ele não é só de bonança, a família não passa só por bonança. A família passa por dificuldades. E essas lições servem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E acima de tudo, primeiro, o casal. Depois, a família com os filhos e toda a família ao redor, que são os irmãos, os tios, as tias, os avós, tudo isso é família. E também não se deixa de lado a família espiritual, que é a família da fé. Então, construir uma família bem edificada, a gente vai entender que tudo depende única e exclusivamente do Senhor. Porque a gente precisa colocar a nossa família diante do Senhor. Para quem não é casado,
você precisa começar a edificar a sua casa, a sua família no Senhor. Antes de você escolher a sua namorada, eu sei que tem pouca gente aqui que não está nesta condição, mas é importante frisar que antes de qualquer coisa, coloque-se diante do Senhor, para que a sua família seja uma bênção. Eu pensei sobre o que o texto ensina para a gente, e eu trouxe essa figura aqui. Quando você olha para essa figura, pode participar, e eu vou querer que você participe, tá bom? Quando a gente olha para essa figura, a gente imagina o quê? Uma casa. Está chovendo, né? Mas a gente vê o quê, né, dessa casa? Apenas o telhado. O telhado é um lugar de proteção. Uma casa sem telhado, ela não tem proteção nenhuma. Uma família sem uma cobertura espiritual, ela não terá nenhuma proteção. Então, o telhado, quando ele começa a sofrer os ataques da chuva, aí eu queria compartilhar uma frase que eu ouvi num culto de um pregador e que reflete bastante isso para vocês. Chuva no telhado. O que significa chuva no telhado? Quando a chuva é fraca, ela vai bater e vai embora. Quando a chuva é muito forte, pode apresentar nesses telhados algumas goteiras, alguns vazamentos. Por quê? Porque a proteção desse telhado, ele pode estar danificado. Ele precisa ser restaurado, ele precisa ser reconstruído, ele precisa passar por uma restauração, ele precisa ser trabalhado. E a melhor forma disso trabalhar a nossa vida como cristão que somos, o texto vai falar assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre esta casa. A chuva, ela vem uma vez por ano? Não. A chuva vem várias vezes por ano. Por isso, o exemplo do telhado. A chuva no telhado, ela pode significar para a gente os momentos de adversidades que essa família, que essa casa vai passar. Os momentos de lutas que essa casa vai passar. Mas em dado momento isso vai cessar, vai parar, porque a chuva ela não fica direto. Só houve um momento na face da terra em que a chuva trabalhou direto por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E foram chuvas impetuosas que levou destruição a muitas famílias. Mas houve uma família que estava edificada na rocha, que foi a família de Noé. E por ele ter ouvido a voz de Deus, a sua família não sucumbiu à destruição daquela chuva. Chuva no telhado pode representar muitas coisas. Podem representar momentos de sofrimentos, momentos de dor, mas também pode representar momentos de bênção. E a gente precisa saber distinguir o que isso vai significar para mim como família, para minha família, para a sua família e para as futuras famílias que irão ser formadas. A segunda coisa que eu vejo no texto é essa foto aí. Quem se habilita a falar o que você vê nessa foto? Folhas voando. O texto fala em quê? O vento sopra forte nessa casa. E se a gente vê, toda construção, toda casa, ela passa por momentos de deterioração.
por conta, primeiro, da chuva. Segundo, o vento vem, bate, e às vezes são ventos fortes, que a gente observa aqui. Tem ventos que, dependendo da sua velocidade, vai arrancar telhados, vai causar algumas destruições, vai causar alguns problemas, mas que precisarão e poderão ser necessárias a reconstrução, a restauração desse telhado. E quando o vento vem de forma impetuosa, conforme o texto fala, tanto para aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que foi insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, para ambos os casos, tanto a chuva quanto o vento, ele vai vir com impetuoso, vai vir muito forte. E a nossa casa, a nossa família, precisa prevalecer com tudo isso. E para prevalecer, é necessário estar diante do Senhor. Mas isso quer dizer também que o vento vai representar para nós, como casa, como família, que não só a chuva, mas esse vento forte representa que as coisas não vão parar por aí. O vento é para lembrar que a família e as dificuldades, elas poderão aumentar. Porque essas famílias, abrindo um parênteses aqui, vão passar ainda por provações. Uns já tiveram 50 anos de casado, outros tiveram 30. Essa semana eu completei 35. E hoje eu estou completando 35 de novo. Ué, como assim? Eu me casei em 16 de maio. Completei 35 anos, certo? Só que quando eu viajei e voltei da lua de mel, o juiz e o tabelião tinham sido assassinados. Quem vai lembrar, hoje não tem mais o cartório de Realengo. E quando eu fui lá para buscar o documento, eu tive que ser conduzido para Bangu, no cartório, e ter que casar de novo. E ter que correr atrás de um padrinho, uma madrinha, para poder casar de novo, porque a nossa documentação não havia sido assinada. A gente comemora 2 datas. Então, o Senhor solidificou a nossa vida conjugal, a nossa família. Eu creio nisso. Por isso, vem o vento, vem a chuva, mas o Senhor está ali para nos sustentar. As lutas podem aumentar, as adversidades vão acontecer. E nesses 35 anos, tivemos desentendimentos, tivemos problemas, mas em tudo foi colocado diante do Senhor. E o Senhor nos tem conduzido em triunfo. Por mais que seja, por piores que sejam os problemas, por maior que seja a adversidade que a sua família, que a nossa família venha estar passando, Deus tem um propósito para a edificação e restauração da nossa família. Pode vir a chuva, pode vir o vento, mas a nossa família ainda há de prevalecer. A terceira coisa que eu gostaria de frisar é uma outra frase. Vento na parede. O vento na parede, quando a gente olha para uma determinada construção, que ela está parada, ela vai começar a sofrer a deterioração. Vai começar os desgastes. Se você olhar para uma determinada montanha, você vai ver que no decorrer do tempo, essa própria montanha, ela passa por momentos de desgaste. Ou por conta da chuva. Aí quando está uma chuva muito forte, o que pode acontecer? Cair barreiras. A gente vê isso na estrada, por exemplo. Mas a nossa casa, quando edificada na rocha, quando edificada no Senhor, pode vir a chuva, pode vir o vento, e ela vai permanecer firme. Mas se a tua casa não estiver edificada nessa rocha, os problemas virão, e poderá ser uma grande ruína, como o texto diz. A terceira coisa que eu gostaria de compartilhar, e já caminhando para finalizar, vocês sabem que eu sou muito objetivo quando prego. O que você vê nessa foto?
O alicerce. O alicerce, ele deve ser a base de tudo na construção da nossa casa. Por isso que eu falei no início, você que está pensando futuramente em se casar, a Gláucia, né? Que estão aqui, que eu tenho certeza que ela pensa nisso. Ou talvez você esteja passando por problemas que precisam passar por uma restauração na sua família, na sua casa. A primeira coisa que vai ter que ser restaurada pelo Senhor é o alicerce. A base da sua família, a base do seu alicerce, precisa estar sendo refeita, reconstruída, restaurada no Senhor. E o texto fala que veio a chuva, os rios transbordaram os rios, sopraram o vento e deram como ímpeto contra esta casa. Água no alicerce é a certeza que tudo vai passar, porque o Senhor irá nos sustentar em amor. Água no alicerce, se você observar, no início de uma construção, todo alicerce precisa de água, para que ele fique mais duro, porque ele vai sofrer a ação da água e depois a ação do sol. E depois, de novo, a água e a ação do sol. E esse alicerce vai ficando cada vez mais rígido, mais firme. E quando a gente busca a edificação da nossa casa com um alicerce pautado no Senhor, voltado para o Senhor, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode transbordar os rios, mas você vai ter a certeza, esses problemas hão de passar, porque o Senhor vai nos levantar e nos levar em triunfo para a honra e glória do seu nome, porque só a Ele nós temos condições de suportar as adversidades que a vida a dois, a vida em família nos proporciona, assim como também a vida em igreja, família da fé, passa por essas adversidades. E se não fosse essas adversidades, não serviria, como Paulo diz para nós, que as provas vêm para que a gente tenha condições de suportá-la, porque não vem sobre vós provas que não sejam humanas. Toda prova vai vir, tudo com a permissão de Deus. E a gente tem vários exemplos na palavra de Deus disso. O próprio Abraão passou por provas, quando ele teve que, ao sair da sua terra, da sua parentela, em dado momento ele se depara com o rei, e ali ele coloca para sua esposa, porque ela era formosa, você vai se apresentar como a minha irmã. Lembra disso no texto? E aí? Houve um descuido, e quase que isso levou essa família à ruína. Mas quando a gente se volta para o Senhor, essa água, ela vem. Mas o nosso alicerce vai estar sólido, vai estar pronto para vencer todas as ciladas, todas as provas que essa família vai passar. E a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre água no alicerce. A água, como eu falei anteriormente, ela vai servir para que faça que esse alicerce fique mais sólido, fique mais rígido. Mas também ela vai proporcionar, sendo do Senhor, uma limpeza para esse alicerce, para que ele não venha se deteriorar. Ele vai tirar aquelas impurezas, aquelas coisas ruins que possam estar atacando o alicerce dessa família, para que ela se permaneça e prevaleça no Senhor. Então, água no telhado, vento na parede e água no alicerce, chuva no telhado, vento na parede e água no alicerce, ele serve para mim e para você, para a gente vencer as adversidades. Aí eu coloquei ali algumas coisas para a gente pensar. Chuva no telhado.
É o início das lutas para que a família saiba que enfrentará dificuldades. Vento na parede. É para lembrar que a família, que as dificuldades podem aumentar. E vão aumentar. Lembre-se disso. Quem começou agora, quem já tem 35 como eu, ou quem vai ter mais, isso pode aumentar. Tem momentos de bonança, tem momentos de dificuldade? Claro que tem. Mas a gente vai prevalecer. Porque a água no alicerce é a certeza que tudo vai passar, porque o Senhor irá nos sustentar em amor. Que a minha família, que a sua família, que a nossa família e a nossa família da fé seja e volte-se para o Senhor e entenda que você pode trabalhar essas 3 palavras: chuva no telhado, vento na parede e água no alicerce. Mas quando for feito diante do Senhor, nada será capaz de destruir a nossa família. Amém? Nossa família está edificada na rocha que o Senhor nosso Deus fez. Eu e você, nós temos toda uma base para edificar a nossa família na rocha. Não deixe, não se esqueça que no Senhor, o meu lar hoje é dividido, o Senhor pode fazer esse lar ficar único. Você pensa que as provas estão alcançando a sua família? Lembre-se, o Senhor, que é a pessoa que pode transformar, restaurar toda esta situação quando a gente edifica a nossa casa na rocha. Porque só o Senhor é capaz